antes de compartilhar a pantalla, eu hice um estudo, primeiro que separei em 16 documentos. Em realidade, são 16 documentos, 17 com um outro documento que são as perguntas. Para ser o tipo de análise que hago e usando a ferramenta que uso, há que separar cada documento e analisar cada documento separadamente. Pero, como são 16 documentos, não me ha dado tempo de analisar em profundidade todos. Pero analisei o principal documento, que é a síntese, e os dois documentos que embasam o argumento, ¿no?, de la situação de la IMO, que são documentos derivados já do plano de emissão, o estudo, digamos, de contexto, e um pequenito documento que era um recorte do plano de emissão anterior, que não sei se se chamava assim, mas era... La página 17 del plan de emisión, que hace un estudio de las estadísticas. De las estadísticas. Estes 3 documentos, então, a síntese que ha produzido, creio que Alicia, ¿no? Depois, os outros 2. Claro que, entrando mais a fundo em los documentos de resposta de las pessoas que participaram del processo de contribuição ao perfil pastoral, puede que encontremos outras coisas, incluso mais em profundidade. Essa é a primeira coisa que tendría a dizer. A segunda é, em termos de metodologia, não foi um pouco laxo, não foi muito estrito na metodologia. Por quê? Porque não me ha dado tempo. Para ser algo mais consistente, tendría que hacer várias camadas de análises e ir depurando los términos clave, ¿no?, que van aparecendo, e por esta metodologia el investigador deixa hablar a gente que está hablando, não pongo mis ideias, mis conceptos arriba de los textos, ou seja, arriba de las respostas que han dado. Deixo que as respostas hablen por si mismas, e de aí vou a buscar categorias conceptuais importantes que aparecem, ¿no? Então, por isso digo que se analisamos cada um dos 16 documentos, pode que cambie um pouco as conclusões rápidas que he chegado. E, bueno, e não hice, mesmo com as 3 que evaluei, não hice mais de que uma camada de leitura e retirando conceitos e termos claves. E também não avancei em isso, porque teria que fazer um sistema de conexões entre estes termos claves, não? Entre estes conceitos, para ver qual é a densidade. O único que posso dizer aqui, bueno, vou compartilhar a pantalla e já les vou explicando. Estão vendo a pantalla? Sim. Sim. Puede que está pequeñito aí. Então, um pouco chico. Pero não vai ser possível, depende da pantalla que tenham, só para ter uma ideia do trabalho, não? Então, o texto de la sistematização de aportes. Então, vou leyendo párrafo a párrafo e descobrindo aqui conceitos centrais em cada párrafo. A bem da verdade, alguns eu he criado, outros he sacado diretamente do texto, que é o objetivo principal. Digamos, os mais importantes he sacado diretamente do texto, que é uma codificação direta. Bueno, leyendo os 3 documentos, eu produzi 221 códigos. Esses códigos, como les disse, não foram agrupados em grupos para ver a densidade de cada código e quais são os mais importantes. Quando ponemos aqui, deixa-me ver se logro poner isto. Este é um quadro que gerencia os códigos. Então, o único que puedo ver é a magnitude de cada código. O que é a magnitude? A magnitude é quantas vezes este mesmo código aparece em la investigação.
não veio uma densidade que seria importante ver, porque não é criado enlaces entre os códigos. Bueno, criei um memorando que é basicamente uma síntese de lo que se ha estudiado. Deixa eu ver se abro o memorando aqui, que aí sí pode ser que se pueda ler. Bueno, el memorando es pequeñito, entonces es una síntesis de todo que he visto. Síntesis de los aportes, ¿no? Reconoce que hubo cambios históricos asociados al contexto socioeconómico en la sociedad uruguaya que impactaron en cómo los uruguayos encaran la religión y la espiritualidad que tiene que ver con el establecimiento del Estado laico, sobre todo. Se identificam cambios em la ideia de Deus, de como as pessoas encaram a ideia de Deus, cambios em la função de las iglesias ou de la iglesia, cambios em conceptualização del sagrado, cambios em forma de pertenência religiosa, que quedou um pouco mais laxa, assim, mais livre, não? Com os novos modelos de igreja, especialmente o texto não usa essa palavra, mas eu vou usar igrejas de trânsito. Quer dizer que não temos, a maioria das pessoas já não querem mais tanto pertenência à igreja, mas querem ir de uma igreja a outra, explorando como se fosse uma farmácia. Vou buscar a medicina que me cai bem na hora, em donde seja. Se é que quero alabança e dança, vou a tal igreja. Se quero escutar uma predicação, vou em outra. Então, são igrejas de trânsito. E também os cambios sociais que han ocorrido essas décadas passadas em el país. Identifica aspectos como se encara a espiritualidade, e, bueno, aí vai a teoria de uns antropólogos e sociólogos, e basado em Weber, formas de crer desencantadas, é uma categoria importante, e o sagrado habitando o cotidiano, é outra forma, é outra categoria importante que aparece em el texto. Aparece uma visão dicotômica entre igreja profética e igreja de evangelização ou crescimento, como se estas visões fueran excludentes entre si. Lo que en la realidade podemos fazer uma inferência de que, em certa medida, se bem la IMO ha perdido um pouco sua incidência de igreja profética, aún sigue mais em lo profético do que em la evangelização e crescimento. E parece ser que ambas coisas se excluem. Casi determina como exclusiva a função da igreja de ser profética e apontar hacia cambios sociais baseados em el testemunho do evangelho. Lo que está bem, não está mal, pero isso não é a exclusividade para a igreja. A igreja tem outras improntas, outros desafios que tem que encarar, ¿no? E um dos desafios é exatamente a evangelização ou o serviço de evangelismo de la persona e de criar raízes e fundamentar a persona em la teologia, em la tradição. Claro, o texto mais adelante vai criticar a tradição e dizer que já a tradição as pessoas não querem, não têm mais interesse em tradição. Apunta hacia um possível conflito entre como tratamos as formas variadas de perceber a espiritualidade. ¿Incorporamos ou superamos? É uma pergunta que hace. Bueno, em síntese, a síntese apresenta uma sistematização de los aportes e identificou que foram destacados em 5 grupos como habilidades e destrezas pastorales. Então, eu trabalhei um pouco sobre essas habilidades e destrezas pastorales que a síntese traz de los documentos e claro, eu leí todos os documentos e de hecho, isso todo aparece em los documentos, mas eu não tive tempo de profundizar em cada documento como isso aparece e ver
que sai de la boca ou de la pluma de las personas que han escrito cada respuesta, ¿no? Entonces, las habilidades y destrezas son las siguientes, vinculadas al contexto social y al contexto socioeconômico. Yo considerei como habilidades socioafetivas, ¿no? Eso es consideración mía para fines de organización de la codificación. Pero el texto pone habilidades y destrezas vinculadas con lo social y el contexto socioeconômico. Después, habilidades técnico-teológicas, essa me pareceu bem deixar assim. A terceira, habilidade comunicacional e transmissora, que eu simplesmente puse como habilidades comunicacionais. E a quarta, habilidades de liderazgo, promoção e coordenação, que eu também sintetizei todo em habilidade de liderazgo. Bueno, essa é uma muito ligeira síntese de lo que nos encontramos com os 3 primeiros documentos que foram analisados. Agora, guiando-se a los códigos que se apresentaram em el texto, e eu hice uma classificação por presença, então, aqui já, digamos, chegando mais cerca de lo que a gente está dizendo que deve ser um pastor, ou as expectativas que têm de um pastor. Então, o que mais aparece é a necessidade de um liderazgo de articulação. E aí vou diretamente a los textos, não? Então, um liderazgo de articulação. Em um determinado texto diz: disposição a articular com organizações da sociedade. Em outro diz: é tanta a necessidade e tão pouco os recursos que é fundamental conhecer o que cada um pode aportar para bem da comunidade em la que a igreja está inserta. Ou seja, é necessário articular os dones que existem para aportar para a igreja aportar a la comunidade onde está inserta. Ter capacidade de execução das tarefas que se propõem em conjunto. Aqui aparece já, además de um liderazgo de articulação, também um trabalho em equipo, que também tem que ver com liderazgo de articulação. Bueno, e assim vai, são muitos, não? São vários, não vou ler todos, mas essa é uma categoria para mim que já aparece como central em el anseio de las pessoas que han escrito estas respostas. Pero também, a par de isso, aparece muito trabalho em equipo, não? Reclamando que o trabalho deve ser em equipo. Ou seja, o pastor com uma capacidade de coordenar um trabalho em equipo, poderíamos dizer, e para isso necessita de ferramentas. Importante que eu percebo em las respostas que a gente considera que o pastor tem que ser capacitado teologicamente, e isso é bueno, não? Ou seja, aparece muitas vezes capacitado teologicamente, ou referências a essa necessidade de capacitação, por exemplo, associado a conhecimentos bíblicos, associado a uma... Deixa me abrir aqui para ver que está, porque está muito pequeno. Associado, por exemplo, a uma teologia contextual, não? Conhecer uma teologia contextual, associado a uma capacidade analítico-crítica, não? Que também se pode alcançar a partir de uma boa formação teológica, associado a uma atualização teológica, ou seja, o pastor tem que estar atualizando-se. E bueno, são basicamente esses os enlaces. Pode ser que hajam outros, pero os que tenho aqui ligeritos são esses. Depois aparece também muitas vezes liderazgo motivacional, ou seja, o pastor como aquele que vai dar a motivação à comunidade, el que vai estar movendo a comunidade para
que avance. Aparece muitas vezes a capacidade analítico-crítica, que também é associado à capacitação, e aparecem algumas coisas muito concretas que a gente parece reclamar. Então, a primeira bem concreta que a gente parece reclamar e que aparece é visitador, pastor visitador. Já hemos falado sobre isso outro dia aqui, que a gente reclama que os pastores não visitam, não? Então, aparece isso forte de que querem pastores que tenham a disposição de visitar a los miembros. Bueno, outra vez, conhecimentos bíblicos. Eu fui marcando alguns que são os mais destacados, não? Pastoreio, esse é outro ponto muito importante que aparece, pastoreio geracional equilibrado, ou seja, que se quer pastor que tenha a noção de que tem que pastorear ancianos, jóvenes e niños, pero em alguns momentos, por la composição de la IMO e possivelmente por la digamos, momento geracional de las personas que han contestado, se reclama mucho, por ejemplo, se olvidam de los ancianos porque querem fazer trabalho com niños ou jóvenes. E há que dar atenção a los mais ancianos, que são a base da comunidade. Como que há uma tensão aí, pero asimismo reconhecem que há que ter equilíbrio entre o pastoreio de ancianos, de jóvenes e de niños. Atualizado teologicamente, já é mencionado, e por separado aparece possivelmente por influência desse anseio de que qual vai ser a perpetuação da igreja, como a igreja se vai perpetuar se não há niños nem juventude. Então, aparece ênfase em pastoreio, pastor com capacidade de pastorear niños e juventude, pero eu diria conectado com a outra categoria que aparece mais vezes, incluso, que é de um pastoreio equilibrado em termos geracionais. Outra coisa muito importante que surge é a necessidade de conhecimento, e aqui eu puse por minha conta, fazendo análise de lo que mencionavam. Eu diria, conhecimento de las novas tecnologias de comunicação e informação, as TICs, não? Conhecimento de las TICs, fundamental, alguns reconhecem isso para o modelo de pastor que se necessita. Depois, consejeria pastoral aparece também como um reclamo, não? Capacitação para consejeria. Relações ecumênicas e interreligiosas, isso me ha, digamos, resultado um pouco surpreso de que ha aparecido já quase ao final, com pouca incidência, porque a IMO tem esta característica de um ecumenismo forte, por lo menos eu que miro desde afuera, não? Pero apareceu aí também relações ecumênicas e interreligiosas e trabalho em redes, que eu diria está conectado. Pero o trabalho em redes tem duas dimensões. O trabalho em redes em lo interno aparece e o trabalho em redes em lo externo de la igreja também aparece. Pastoreio de la família, ou seja, atenção à família. Capacidade de escuta, que eu puse somente este código, escute, aparece algumas vezes. Desarrollo congregacional. Esse código, eu me acordo que foi criação minha, porque muitos mencionam em las respostas a necessidade de crescer, de desarrollar as congregações. Esses foram os que eu marquei como mais incidentes em termos de perfil pastoral, porque há outras coisas que aparecem no texto que quizás não têm diretamente que ver com o perfil pastoral, pero que são centrais em el análise que se hace de toda essa situação de la IMO. Agora, por fim, uma coisa que les queria mostrar é que
vou dar um stop aqui a hacer outro compartilho de outra coisa. É que uma das primeiras coisas que se pode fazer quando se analisam textos assim como estes é tentar criar uma nuvem de palavras, uma rede de palavras, que é uma ferramenta interessante e que por si sola já nos dá uma ideia de quais são os términos mais centrais e importantes que vão aparecer. Então, digamos, examinando todos os textos que eu tenho, os 16 textos, obviamente, isso seria óbvio, a palavra que mais aparece é a palavra pastor. Ou seja, pode que indica um sentido, um sentimento de uma igreja que aún tem uma tendência a ser pastor-cêntrica. Mas também aparece, evidentemente, muito a palavra igreja. Depois vem comunidade, que é uma palavra importante, contexto social, vida, fé, não? E aí se vai diminuindo a incidência e a densidade das palavras. Pero por essa densidade de las palavras, de quanto aparece em el texto, já se pode medir um pouco para onde vai a cosmovisão, a visão de las pessoas que han escrito os textos, não? Isso chama a atenção porque, por exemplo, a palavra liderazgo aparece pequena ante outras palavras como comunidade, como social, como contexto, como vida, como habilidade. É uma palavra que aparece bastante também, está grande aqui. Depois me fui a um intento de fazer outras nuvens de palavras, pensando mais bem em enfocar em lo que se espera del pastor, ¿no? Entonces, esta es una palabra, una nube de palabras importante. O sea, parece ser que la gente quiere un pastor enfocado en la tarea, en las cosas que dependen de él, de que él haga. Bueno, pode ser contraditório, porque alguém que está enfocado só em la tarea não vai estar enfocado em relações, ou vai estar menos enfocado em relações. Haveria que aparecer um equilíbrio entre tarefa e relações. Tarefa é aquele que está fazendo coisas, está desempenhando funções e cumprindo um plano de trabalho. Pero em meio de isso e equilibradamente com isso deveria aparecer a relação, que é sumamente importante, especialmente em um contexto de igreja. Por exemplo, se fosse uma oficina de contadoria, a tarefa seria o mais importante, porque tem que cumprir com os esquemas de trabalho da contadoria, da contabilidade, para ser bem o trabalho. Pero em um contexto comunitário de igreja, por lo menos deve haver um equilíbrio entre tarefa e relações. Relações é o que me toca a relacionar-me com os outros membros do equipo, da comunidade, da congregação, etc. Pero aparece muito forte o conceito de tarefa. Outro conceito que aparece forte é contexto, ¿no? Conhecer o contexto, estar ao tanto do contexto, interactuar com o contexto. Teologia aparece forte. E o anseio, que pode ser uma revelação de que todos estão muito preocupados com cambio. Ou seja, sabemos a situação em que estamos, necessitamos cambio. Aparece muito a palavra cambio, não? Pero aparecem palavras como compromisso, como palavra. Ou seja, a igreja é uma instituição da palavra, não? Aparece culto, aparece atividade, aparece um pouquinho menos reino, aparece muito congregação, capacidade. Então, são as que mais sobressaem aqui. Eu teria outras duas nuvens, mas não vou entrar, porque senão se vai alongar muito assim, minha exposição aqui. Mas isso foi o que logrei fazer. E, claro, como les he dicho ao começo, teria que ir muito mais a fundo,
porque el ideal de ese trabajo es definir no más que 10 categorías. O sea, si pudiéramos definir del estudio más aprofundado 10 categorías que definan el perfil de un pastor, poderíamos decir que vamos a estar afianzando lo que la gente está esperando que sea. Ahora, para ese tipo de estudio, una muestra de participación es muy pequeña, muy pequeña. Digamos, la IMO tiene 500 miembros. 500 miembros. Por el ideal, deberíamos tener por lo menos 300 participaciones respondiendo un cuestionario o respondiendo una entrevista, una encuesta, lo que sea, para tener una idea más fidedigna de cuál es el anseio de la gente y el pensamiento de la masa de la iglesia para un perfil pastoral. Bueno, eso es todo y posiblemente tiene muchas inquietudes con todo lo que yo he dicho, ¿no? Y de hecho es difícil sacar desses poucos documentos algo muito conclusivo.